Agradecimentos especiais ao Eduardo Batista, Mariana Nunes Rodrigues, Juan Guilherme e Alexandre Natividade, que contribuíram no nosso último vídeo. O verdadeiro horror de trabalhar no turno da madrugada em uma praça de pedágio não é o risco de assalto ou o frio do cacete. O medo de verdade é o isolamento, a sensação de que o mundo inteiro morreu enquanto você está sentado numa cadeira velha, cercado por asfalto para tudo quanto é lado. Meu nome é Roberto, mas o pessoal da concessionária me chama de Beto. Trabalho na praça de pedágio do quilômetro 214 da rodovia da Serra Velha. É um trecho infame no sul do país. A rodovia corta um vale cercado por montanhas de mata atlântica fechada. Não há cidades num raio de 40 quilômetros para nenhum dos dois lados. É apenas um corte no meio da floresta, uma veia de asfalto por onde caminhoneiros passam espremidos, tentando vencer a neblina que desce das serras toda santa noite. Nós temos 8 cabines nesse pedágio, mas no turno da meia-noite às 6 da manhã, apenas 2 ficam abertas. A cabine 1, operada pelo meu colega Silas, e a cabine 8, a mais isolada, operada por mim. A cabine 8 fica na extrema direita, quase encostada no barranco de terra e mato que margeia a pista. É a cabine dos veículos pesados, dos caminhões com excesso de largura. Mas convenhamos, de madrugada, qualquer um passa por ali. Era uma terça-feira, movimento praticamente nulo. A partir da 1 da madrugada, a serra foi engolida por uma neblina tão espessa que parecia um muro de algodão sujo. A visibilidade caiu para menos de 10 metros. As luzes do teto da praça de pedágio mal conseguiam penetrar aquela sopa branca. Eu estava sozinho na minha cabine de 2 metros quadrados. Silas estava lá do outro lado, na cabine 1, e nós não conseguíamos nos ver através da neblina. Nosso único contato era o rádio comunicador da empresa, que chiava esporadicamente com a estática causada pelo tempo fechado. Foi exatamente às 2h14 que a rotina foi quebrada pela primeira vez. O som surgiu abafado pela neblina muito antes dos faróis aparecerem. Era o ronco de um motor antigo, falhando levemente. Eu me ajeitei na cadeira, esfreguei os olhos pesados de sono e olhei para a pista. 2 feixes de luz amarelados rasgaram a neblina. Um dos faróis estava claramente desalinhado, apontando um pouco mais para cima do que o outro. O carro se aproximou devagar, quase arrastando os pneus no asfalto úmido, e parou ao lado da minha cabine. Era um sedã antigo, um Monza modelo Tubarão, fabricado lá no início dos anos 90, pintado numa cor escura que a falta de luz não me deixava definir se era azul marinho ou preto. A pintura estava opaca, o teto queimado de sol e a porta do motorista com um amassado profundo, como se ele tivesse raspado violentamente em uma mureta de concreto. A janela do motorista desceu. O mecanismo era manual e eu pude ouvir o rangido da manivela girando. "Boa noite, 9h60, eu disse, com minha voz robótica de pedagiário, estendendo a mão direita para fora da pequena janela de vidro da cabine. O motorista não respondeu. Não consegui ver o rosto dele. Ele usava um boné escuro puxado para baixo e a gola de uma jaqueta de couro erguida até o pescoço. A única coisa iluminada pela luz da minha cabine era sua mão, que se esticou em direção à minha. Ele segurava uma nota de R$ 20. O dinheiro estava dobrado ao meio. Quando os meus dedos tocaram a nota para pegá-la, acidentalmente raspei na pele do motorista. O contato durou uma fração de segundo, mas foi o suficiente para o meu cérebro disparar um alarme de repulsa. Uma pele melecada e rançosa. Recolhi a mão rapidamente, puxando a nota. O dinheiro estava molhado, aparentemente pelo mesmo líquido viscoso,
e tinha um rasgo transversal bem no meio do rosto da nota. Olhei para a cabine escura do Monza. Só um minuto, vou pegar o troco, murmurei, enxugando a nota na minha calça, antes de colocá-la na gaveta do caixa. Tentei ignorar o cheiro forte que exalou daquele dinheiro. Separei uma nota de 10 e algumas moedas de 20 centavos. Estiquei o braço novamente e entreguei o troco. A mão pegou as moedas sem dizer uma única palavra. Nem obrigado, nem um aceno de cabeça. A janela começou a subir lentamente com aquele rangido agoniante. Apertei o botão verde no painel. A cancela levantou. O Monza engatou a primeira marcha com um solavanco brusco. O motor falhou mais 2 vezes e o carro acelerou, desaparecendo na parede de neblina branca poucos metros adiante. As luzes traseiras vermelhas sumiram como se tivessem sido engolidas pelo nada. Balancei a cabeça, esfregando as mãos para tentar tirar a sensação daquela coisa. No pedágio, a gente atende todo tipo de gente esquisita. Caminhoneiros à base de rebite há 3 dias sem dormir, casais brigando, pessoas fugindo de problemas. Anotei mentalmente que aquele era apenas mais um excêntrico da madrugada e tentei voltar a ler a minha revista de palavras cruzadas. O tempo se arrastou. O relógio no computador do caixa mudou para as 3, depois 3h15, depois 3h30. Nenhum outro veículo cruzou o pedágio. O silêncio voltou a ser dono do lugar. A neblina ficou tão densa que eu já não conseguia ver a cancela a 1 metro da minha janela. Foi às 3h42 da madrugada que o som retornou. O mesmo barulho de carro falhando, o mesmo som de pneu arrastando no asfalto molhado. Levantei os olhos da revista, franzindo a testa. O farol desalinhado perfurou a neblina mais uma vez. O veículo foi freando devagar e encostou exatamente na cabine 8. Era um Monza escuro, o mesmo carro, o mesmo teto queimado, a mesma calota faltando na roda dianteira, o mesmo amassado profundo e grotesco na porta do motorista. Meu cérebro bugou. A praça de pedágio do quilômetro 240, essa que trabalho, é um ponto de não retorno em um vale. Se você passar por aqui no sentido norte, onde eu estava cobrando, não há absolutamente nenhum retorno oficial, nenhuma rua de terra, nenhum trevo por exatos 45 quilômetros até a cidade de São Lázaro. Para aquele carro estar ali de novo, ele teria que ter dirigido 45 quilômetros para a frente, feito o retorno na cidade, dirigido 45 quilômetros para trás, passado pelo pedágio do sentido sul, feito outro retorno a 20 quilômetros dali e voltado para minha cabine. Tudo isso em pouco mais de 1 hora. Matematicamente, com aquele motor falhando, era impossível. Mas que diabos? Sussurrei para mim mesmo. A janela do Monza começou a descer com o mesmo rangido estridente. Dessa vez, quando o vidro abaixou, o cheiro invadiu a minha cabine, antes mesmo de eu abrir a boca. Não era mais um cheirinho bobo e sutil. Era um fedor avassalador, denso e insuportável, tão físico que tive um reflexo de ânsia de vômito, cobrindo a boca e o nariz com a manga da minha blusa de lã. A mão do motorista se esticou na escuridão do carro. Não consegui evitar olhar com mais atenção. A manga da jaqueta de couro dele estava rasgada. O braço que se estendia na minha direção não era de uma pessoa saudável. A pele estava num tom de cinza esverdeado, inchada, com veias pretas marcando o dorso da mão. Onde a luz fluorescente da minha cabine batia, eu pude ver que as unhas estavam rachadas e cheias de barro escuro. A mão
segurava uma nota de R$ 20. Eu hesitei, mas o procedimento operacional padrão de um caixa de pedágio é cego ao medo. A gente tem que cobrar. Prendendo a respiração, estiquei 2 dedos, evitando ao máximo o contato físico, e puxei a nota da mão do motorista. A mão dele recuou de volta para a escuridão do Monza. Olhei para a nota sob a luz branca do teto da cabine. Era uma nota de R$ 20, encharcada de um líquido escuro e viscoso. Mas não era apenas uma nota. Eu virei o papel escorregadio sob a luz. Bem no meio do rosto da nota havia um rasgo transversal. Eu abri rapidamente a minha gaveta do caixa. Olhei para a pilha de notas de 20. A nota que ele havia me entregado 1 hora atrás estava lá. Eu a peguei. Comparei o número de série da nota antiga com o número de série da nota que eu acabara de receber. Eram idênticos. O mesmo número de série, a mesma nota. Olhei para a escuridão dentro do carro. A cabeça do motorista virou lentamente na minha direção. Debaixo da sombra do boné, onde deveriam estar os olhos, vi apenas um brilho úmido refletindo a luz da cabine. Havia lama escorrendo do lado do rosto dele, sujando a gola da jaqueta, e a mandíbula dele pendia frouxa, levemente deslocada para a esquerda, num ângulo que nenhum ser humano vivo conseguiria suportar. Joguei o troco, uma nota de 10 moedas, no banco do passageiro através da janela aberta. Bati com a palma da mão trêmula no botão verde da cancela e recuei para o fundo da minha cabine, esmagando as minhas costas contra a parede de fibra de vidro. O Monza não acelerou imediatamente. Ele ficou ali, parado por longos 5 segundos, o motor falhando. Eu podia ouvir o som de água pingando do assoalho do carro direto no asfalto. E, do fundo daquela cabine de metal escuro, ouvi um som que parecia um suspiro gorgolejante, como se alguém estivesse tentando respirar através de um tubo cheio de lama. Finalmente, a primeira marcha engatou, o carro se moveu e foi novamente engolido pela neblina branca, sumindo na noite. Corri para a porta da minha cabine e tranquei a fechadura por dentro. Minhas pernas tremiam tanto que eu caí sentado na cadeira. O cheiro de podridão e lodo havia empesteado o interior pequeno da cabine. Aquele odor grudou na minha roupa, no meu nariz, na minha garganta. Peguei o rádio comunicador preso no meu cinto, apertando o botão com o polegar escorregadio de suor frio. Silas! Silas! Na escuta! Cabine 1, responde! Eu gritei no rádio. A estática chiou alto. Alguns segundos depois, a voz entediada do meu colega respondeu do outro lado. Na escuta, Beto. Que gritaria é essa, bicho? Acabou o café aí? Você viu o carro que acabou de passar? Perguntei, quase engasgando nas palavras. Um Monza escuro, velho, com farol torto. Ele passou na tua direção? Você viu se ele fez o retorno por trás da base da polícia ou algo assim? Monza? Beto, não passa um único carro aqui faz mais de 2 horas. A rodovia tá um deserto, não dá pra nem ver o letreiro do pedágio. Certeza que você não sonhou com esse carro, cara? Silas, ele acabou de passar na cabine 8. E já é a segunda vez, é o mesmo carro, a mesma nota de dinheiro. A merda da mesma nota, com o mesmo número de série. E o motorista tá todo ferrado. Ele cheira a defunto. Tem alguma coisa muito errada acontecendo aqui. Houve um longo silêncio no rádio. Silas sabia que eu não era de fazer brincadeiras. O trabalho noturno tira o senso de humor de qualquer um. Calma, Beto. Você tá falando sério? Olha, tranca a tua cabine aí. Eu vou ligar no rádio da polícia rodoviária e pedir para eles checarem. O posto da base operacional fica a 5 quilômetros daqui. Qual era a placa? Você anotou a placa na tela? Eu olhei para o monitor do sistema.
Como a cancela exige o registro, a câmera tira a foto da placa e digita no sistema. A placa é K1, é de uma cidade do Paraná. Passa essa placa pros policiais, pede pra eles interceptarem. Copiado. Aguarda aí na cabine, não abre a porta pra ninguém. Soltei o rádio na mesa. Olhei para a gaveta do caixa aberta. As duas notas idênticas de R$ 20 estavam ali, lado a lado, ambas sujas daquela gosma barrenta. Peguei uma caneta e empurrei as notas para o fundo da gaveta sem querer tocá-las de novo. Às 4h25 da madrugada, meu rádio comunicador chiou violentamente. Eu dei um pulo, agarrando o aparelho. Beto, aqui é o Matias, da Polícia Rodoviária. O Silas pediu para eu falar direto com você nessa frequência. Câmbio. Meu coração acelerou de alívio. Alguém com uma arma e uma viatura estava resolvendo o problema. Aqui é o Roberto, sargento, graças a Deus. Vocês encontraram o Monza? O carro estava indo para o sentido norte. A voz do sargento Matias, do outro lado da linha, estava pesada, arrastada, sem nenhum pingo da ironia típica dos patrulheiros. Roberto, me escuta com atenção. Você tem certeza absoluta de que a placa que o sistema do pedágio capturou foi K1? Certeza que era um Monza escuro com a porta amassada? Absoluta, sargento. A câmera gravou. Eu vi com os meus próprios olhos. Ele passou 2 vezes aqui. A última foi quase há 1 hora atrás. Por quê? Vocês não acharam ele? Não é questão de achar, Roberto. Houve um ruído de rádio, como se o sargento estivesse suspirando. Nós checamos o sistema e os relatórios da concessionária. O veículo com essa placa sofreu um acidente fatal hoje, por volta das 11h45. O motorista perdeu o controle na pista molhada, bateu no concreto, arrebentou a mureta e despencou no viaduto do quilômetro 190. A minha mente parou de funcionar. O quilômetro 190 ficava a 24 quilômetros antes da minha praça de pedágio. Como assim, sargento? Caiu do viaduto? Isso foi que horas mesmo? Antes da meia-noite, Roberto. A viatura de resgate da concessionária tá lá embaixo, na ribanceira do rio até agora. O carro tá de cabeça para baixo, submerso na lama até o teto. Eles acabaram de conseguir serrar as ferragens para tirar o corpo do motorista. O legista já atestou óbito. O crânio do cara foi esmagado contra a coluna de direção. O corpo estava embaixo da água há mais de 3 horas, preso no cinto de segurança. Minhas pernas falharam. Eu caí de joelhos no chão apertado da cabine, segurando o rádio perto do rosto. Mas, sargento, isso é impossível. Ele passou aqui, eu peguei o dinheiro da mão dele. Roberto, escuta bem. Ninguém sobrevive a uma queda de 50 metros num rio cheio de pedras e lama. O carro deu perda total. Não tem carro nenhum rodando na rodovia com essa placa. O sistema das suas câmeras deve ter travado e repetido uma imagem antiga e o sono tá te pregando peças. Pede pro Silas assumir o teu lugar e vai beber uma água. A gente tá mandando uma viatura aí pra te checar, mas fica tranquilo. Câmbio, desligo. O rádio ficou mudo. As minhas costas estavam pressionadas contra os armários de metal debaixo da mesa do caixa. Meu cérebro tentava desesperadamente não aceitar o que os meus ouvidos tinham acabado de escutar. As almas não sabem que estão mortas? Ou elas ficam presas no último trajeto que planejavam fazer? O Monza estava subindo a serra. Ele precisava passar no pedágio. O relógio digital do sistema bipou baixinho no computador acima da minha cabeça. 4h45. Faltava mais de 1 hora para o amanhecer. O breu lá fora ainda era total. Eu estava encolhido no chão da cabine, chorando silenciosamente, embalado num choque quase catatônico, esperando a viatura da polícia chegar com as sirenes ligadas para me tirar daquele inferno isolado. E foi então que,
Por cima do zumbido do aquecedor elétrico, eu ouvi o som. Não veio de longe dessa vez. Ele não surgiu gradualmente da neblina. O som simplesmente começou, alto e vibrante, a menos de 5 metros da janela da minha cabine. O motor falhando. A luz amarelada e torta de um farol quebrado iluminou a parede de fibra de vidro da minha cabine pelo lado de fora. Ele tinha voltado. Pela terceira vez. Meu coração não batia mais. Ele esmurrava as minhas costelas como se quisesse rasgar o meu peito e fugir do meu corpo. Levei as mãos aos ouvidos, fechando os olhos com força, balançando a cabeça para frente e para trás no chão da cabine. Não é real, não é real, não é real. Eu murmurava num sussurro. O som dos pneus parou exatamente ao lado da minha janela. O carro estava ali. Aguardei o rangido agonizante do vidro descendo. O odor que invadiu a cabine dessa vez não era apenas de podridão. Cheirava a fedor de entranhas abertas. Não levantei, continuei no chão. A janela da cabine ficava a 1 metro do chão, o que significa que se eu ficasse deitado, quem estivesse no carro não conseguiria me ver. O silêncio reinou entre nós por intermináveis segundos. O motor do Monza borbulhava do lado de fora. Eu rezei para que, se eu não aparecesse para cobrar, ele simplesmente acelerasse e fosse embora para a escuridão de onde veio. Mas a lógica do pedágio não funciona assim. A cancela estava abaixada. Sem o pagamento, a haste de alumínio bloqueava a pista. Ele não podia passar. Ele precisava pagar para que eu pudesse dar baixa no caixa e assim apertar o botão verde para deixá-lo continuar a viagem para o além. Do fundo do escuro do carro, do lado de fora, a voz soou. Não era uma voz humana normal. Era o som de cordas vocais rasgadas, preenchidas por líquido e barro, ressoando através de uma traqueia esmagada que parecia brotar diretamente do fundo de um poço escuro. 9,60. A coisa sussurrou, a voz arrastando-se pelo ar frio e entrando pela fresta do vidro da minha cabine. Abre a cancela. Eu não me mexi. A urina desceu quente pela minha perna, manchando a calça do uniforme. Mas eu não conseguia registrar a humilhação, apenas o terror. O som de algo molhado batendo no vidro da minha cabine me fez prender a respiração até os pulmões queimarem. Um tapa surdo contra o vidro temperado logo acima da minha cabeça. Depois outro. A coisa estava batendo na janela da cabine. Pega o dinheiro. Pega o dinheiro. O sussurro molhado implorou. A voz estava mais desesperada agora, carregada de uma agonia inumana. Olhei para cima, ainda deitado no chão. Pelo ângulo de baixo para cima, através do vidro espesso e levemente embaçado pela neblina noturna, pude ver o que estava batendo na janela. Não era a mão pálida com unhas sujas de barro. O que se esfregava contra o vidro da minha cabine, deixando um rastro de sangue escuro e lama misturada com detritos do fundo do rio, era um pedaço de osso craniano esfacelado, preso aos restos de um rosto desfigurado. A entidade havia saído do banco do motorista e estava pendurada para fora da janela do Monza, com o tronco esmagado, pressionando contra a estrutura da minha guarita, tentando encontrar um jeito de empurrar o dinheiro sangrento para o caixa. Eu fechei os olhos, tampei os ouvidos com toda a força que meus braços trêmulos permitiam e comecei a gritar uma oração desconexa, abafando os próprios sons do mundo exterior, até que a sirene da polícia rodoviária finalmente rasgou a neblina da Serra Velha, banhando a praça de pedágio em luzes vermelhas e azuis.
Quando os patrulheiros quebraram o trinco da minha cabine e me tiraram de lá de dentro em estado de choque, o sol já começava a atingir o céu de cinza. O Monza não estava mais lá. A faixa da direita estava vazia, ladeada apenas pela neblina que começava a se dissipar. Eles disseram que eu tive um colapso nervoso causado pelo isolamento. O psiquiatra da empresa chamou de episódio dissociativo por privação de sono e fadiga extrema. Disseram que as notas de dinheiro com o mesmo número de série na minha gaveta eram apenas uma confusão da minha cabeça ou uma brincadeira de mau gosto que eu não soube interpretar. Mas os patrulheiros não conseguiram explicar uma coisa. O detalhe que fez o próprio sargento empalidecer quando observou a lateral externa da minha cabine iluminada pela luz do dia. No vidro temperado da janela do meu caixa, bem na altura onde o motorista do Monza havia batido para tentar me entregar o dinheiro do pedágio da sua última viagem, havia uma mancha espessa colada na superfície fria. Era um chumaço de cabelo humano misturado com algas de rio, cravado no vidro por uma farpa de osso craniano e que fedia a lodo. O dinheiro pode ser até uma ilusão, mas o pedágio para a vida após a morte é sempre cobrado. E quem trabalha na madrugada, isolado na neblina, nunca pode se dar ao luxo de não abrir a cancela quando os mortos vêm pagar a conta. Até a próxima. Obrigado.